Além disso, pelo fato de o empréstimo estar sendo feito para um país, e não para uma instituição financeira, a chance de calote é baixa. Afinal, qual é a probabilidade de uma nação falir e não cumprir com seu dever de pagamento? É bem baixa. Por essas razões, o Tesouro Direto é aconselhado para quem possui um perfil mais conservador e para aqueles que não sabem ainda quando precisarão realizar um resgate. Sobre ele, incidirão ainda apenas 0,3% de taxa de custódia cobrada pela Bolsa de Valores para os serviços de guarda dos títulos, informações e movimentações dos saldos, e taxas da sua corretora, lembrando que muitas instituições não cobram por esse serviço. Também recai sobre o dinheiro aplicado no Tesouro Direto a cobrança de imposto de renda, IR, regressivo. Assim como em todos os investimentos de renda fixa, o imposto de renda diminui à medida que se deixa o dinheiro guardado por mais dias, de acordo com a seguinte regra. Lembre-se, a regra do IR é válida para todos os investimentos de renda fixa, ou seja, quem resgatar dinheiro antes de 6 meses de aplicação vai sempre pagar uma parcela maior de imposto sobre seus rendimentos. Para pagar um IR de apenas 15%, o investimento em renda fixa deve ser mantido por, no mínimo, 2 anos. O fundo de emergência muitas vezes será requisitado antes disso, mas um bom investimento garante rentabilidade mesmo diante de um IR um pouco maior. Imaginemos duas situações em que você investe R$5.000 a uma taxa de juros anual de 7%. Na primeira, você resgata a aplicação em 5 meses. Na segunda, em 2 anos. Primeira situação: investimento inicial, R$5.000 rendimento, 7% a período, 5 meses imposto de renda, 22,5% sobre o rendimento valor final bruto, R$5,14 2,96 valor do IR, R$32,17 valor final líquido. R$5,11 0,79. Segunda situação: investimento inicial, R$5.000 rendimento, 7% a período, 2 anos imposto de renda, 15% sobre o rendimento valor final bruto, R$5,72 4,50 valor do IR, R$108,68 valor final líquido. R$5,61 5,82. Fundos de renda fixa referenciados DIN, fundos de conhecidos como arroz com feijão do mercado, são fundos de renda fixa de baixíssimo risco, totalmente ou quase em sua totalidade atrelados aos títulos públicos federais. Contam com liquidez diária e permitem que recursos possam ser sacados a qualquer momento. Muitos fundos DI permitem aplicações de baixo valor inicial, o que é importante para investidores que estão começando a investir ou para aqueles que querem fazer aportes adicionais constantes. São divididos em 2 tipos. O grande chamariz dos fundos DIN é que a rentabilidade deles tem como meta acompanhar as taxas do Certificado de Depósito Interbancário, CDI, que por sua vez é o índice utilizado pelos bancos para realizarem empréstimos entre si. O CDI é uma taxa que caminha muito próxima à variação da Selic, com frequência apenas cerca de 0,2% abaixo dela, protegendo o patrimônio dos investidores no longo prazo. Como você deve ter notado, os fundos DI são compostos por ativos do Tesouro Direto. E por que, então, valeria a pena investir em um fundo DI em vez de aplicar diretamente no Tesouro? Como explicado na tabela anterior, os fundos grau de investimento não aplicam 100% dos recursos no Tesouro e a eles é permitida uma diversificação minimamente maior, porém atrelada a títulos bem seguros. Com um leque maior de opções para investir, alguns desses fundos conseguem atingir uma rentabilidade total acima do Tesouro Selic, e é nessa situação que podem se tornar mais vantajosos. Para que seja rentável optar pelo fundo, e não pela aplicação direta em títulos, geralmente é preciso que o fundo DI pague, ao menos, 95% da taxa do CDI. Isso porque a rentabilidade dos fundos, apresentada nas chamadas lâminas por seu gerente ou corretor, deve ser líquida, descontadas todas as taxas.
Já sobre o Tesouro Selic, sempre vai recair aquela taxa de 0,3% cobrada pela Bolsa, além de uma eventual taxa cobrada pelo agente de custódia, que nos bancos comerciais, aquele em que você tem conta corrente, costuma ser de 0,45%. Em números. Seguindo com os exemplos, vamos imaginar o que acontece em 5, 10 e 15 anos com dois investimentos iguais de R$ 10.000, um no Tesouro Selic e o outro em fundo de Tesouro Selic. Investimento inicial: R$ 10.000 rendimento, 9,25% a resultado em 5 anos, R$ 15,56 13,50 em 10 anos. R$ 24,22 2,25 em 15 anos. R$ 37,69 8,30 Fundo de investimento inicial. R$ 10.000 rendimento. 9,31% a resultado em 5 anos. R$ 15,60 6,28 em 10 anos. R$ 24,35 5,61 em 15 anos. R$ 38,01 0,05. A simples matemática acima demonstra que as tomadas de decisões de investimento não podem ser feitas sem um pequeno estudo anterior. Como os fundos DI são oferecidos por instituições financeiras, é preciso avaliar atentamente se as taxas de administração cobradas deixam a rentabilidade final competitiva comparada a outras aplicações. Outro ponto a ser questionado é se a instituição cobra uma pequena taxa sobre cada nova aplicação feita, conhecida no mercado financeiro como taxa de carregamento. Pense que, caso você planeje aplicar todos os meses pequenas quantias em fundos DI, a taxa de carregamento pode ser uma pedrinha no sapato, pois ela torna muito mais vantajoso fazer aportes maiores e menos frequentes. Outro ponto de atenção é que, geralmente, os fundos DI oferecidos pelos grandes bancos comerciais cobram taxas maiores de quem investe menos, o que pesa, e muito, na rentabilidade final do investimento. Ou seja, não confie em uma única lâmina enviada pelo seu gerente ou agente financeiro. Peça a ele o rendimento de todos os fundos oferecidos pela instituição. Faça as contas e não deixe que decidam por você onde é melhor aplicar seu próprio dinheiro. A seguir, podemos ver a comparação de dois fundos de investimento, o BTG Pactual Yield DI e o Itaú Uniclass Premium RF DI, e notar como trazem resultados diferentes. 21. Ambos são fundos DI, com praticamente o mesmo nível de risco na aplicação e mesma liquidez. No entanto, a taxa de administração anual cobrada pelo BTG Pactual Yield é de 0,3% e a do Itaú Uniclass de 1,4%. Por isso, o BTG Pactual Yield obteve um rendimento de 101,78% do CDI entre o período de agosto de 2017 e julho de 2018, enquanto o Itaú Uniclass alcançou apenas 79,8% do CDI. Certificado de Depósito Bancário, CDB. O CDB é um dos investimentos em renda fixa mais populares do mercado. Ele representa um título, daí vem o nome certificado, de renda fixa emitido pelos bancos para captar dinheiro, que será devolvido a você no fim do contrato acrescido de juros. Para entender como o CDB funciona, é preciso compreender como os bancos trabalhavam e conseguem garantir lucro. De uma maneira simplificada, toda instituição financeira utiliza o dinheiro de seus clientes depositado em conta corrente em uma outra série de serviços, como em um empréstimo a uma terceira pessoa ou empresa. O banco trabalha com o dinheiro do cliente enquanto o mantém sob sua posse, e em troca garante devolvê-lo integralmente assim que lhe for requisitado. Como é de se esperar, o banco não pode utilizar o dinheiro de seus clientes de forma ilimitada, pois isso geraria um risco enorme de quebra do sistema. Já imaginou se um banco sofre calote em diversos empréstimos e não pode entregar papel moeda a um cliente que está sacando o próprio dinheiro em caixa? Como o Banco Central 22 controla o limite de utilização dos depósitos em conta corrente, os bancos não remuneram seus clientes sobre esses empréstimos que ele realiza com todo o dinheiro que está depositado em seu poder.
Para obter outras fontes de recursos, os bancos podem oferecer um acordo de depósito a prazo via CDBS, em que ele combina com o cliente uma taxa de juros a ser paga, pré ou pós, fixada. Esse é um tipo de contrato bem seguro quando realizado com aportes de até R$250 mil, que é o teto coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, instituição criada em 1995 por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, CMN 23. A entidade administra mecanismos de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras e cobre o calote sofrido por clientes em alguns tipos de operações, incluindo os CDBS. Dessa forma, basta que o aplicador não ultrapasse esse limite de aporte em cada instituição para ter proteção garantida. Nada impede que você tenha, por exemplo, R$200 mil em um banco e mais R$150 mil em outro, garantindo assim pagamento integral de todo o seu capital, mesmo em caso de quebra das duas instituições. Em geral, uma porcentagem do CDI é usada como base para o CDB. Assim, se um banco lhe oferecer um CDB que pague 95% do CDI, e o CDI for de 10% ao ano, seu CDB vai render, no total, 9,5% ao ano. A porcentagem do CDI oferecida varia de acordo com alguns fatores. Um deles é o tamanho do banco. Grandes bancos comerciais oferecem parcelas menores do CDI, pois eles têm muitos clientes e não precisam se esforçar para obter recursos. As instituições de pequeno e médio porte, por outro lado, oferecem remunerações maiores para captar mais dinheiro e atrair investidores. Você pode comprar títulos emitidos por esses bancos sem precisar abrir uma conta neles, pois a transação pode ser feita por meio de uma corretora de valores. O prazo e a liquidez também influenciam no rendimento. Títulos com vencimentos mais distantes e que não permitem o resgate antes dessa data geralmente oferecem remunerações maiores que aqueles de prazo mais curto e liquidez diária. Por fim, é importante notar que o valor investido deve ser considerado, pois há CDBS que oferecem porcentagens maiores, mas exigem, em contrapartida, a aplicação de quantias elevadas. Na maior parte das vezes, o CDB é uma alternativa com rentabilidade bem melhor do que a poupança, mesmo que sobre ele recaia a cobrança de IR. Com uma conta em corretora, é possível que você tenha acesso a CDBS de várias instituições, com diferentes rentabilidades e prazos entre eles. Caso queira obter um CDB do banco em que possui conta corrente, você terá que analisar as diferentes opções de CDB por conta própria. Vamos comparar um CDB de liquidez diária a um CDB para 3 anos e a poupança. Considerando taxas disponíveis no mercado, temos 100% do CDI, 6,39% a CDB Banco Inter liquidez diária, 101% do CDI, com IR. CDB Banco PAN, 119% do CDI, com IR. A poupança, 4,55% a 70% da Selic mais TR, CIR. Investindo R$5 mil por um período de 3 anos, o resultado seria: retorno líquido CDB Banco Inter, R$5,87, 6,55. Retorno líquido CDB Banco PAN, R$6,04, 4,51. Retorno líquido poupança, R$5,71, 4,02. Ou seja, a poupança perde em rendimentos tanto para o CDB de liquidez diária quanto para o de maior prazo. Mais do que sair correndo para aplicar seu dinheiro após ver essas opções, o importante, no primeiro momento, é entender que o fundo de emergência deve ser formado com dinheiro pronto para ser resgatado a qualquer momento. Ele deve ser algo simples, não focado na maior rentabilidade. Um alerta importante e sempre válido é saber que a economia de países em desenvolvimento, como o Brasil, não costuma ser estável e passa por turbulências difíceis de serem previstas. Regras e valor de taxas propostas pela política econômica tendem a mudar de tempos em tempos.
É sempre relevante racionalizar todo tipo de aporte e verificar quais regras, rendimentos e perspectivas estão válidos para cada investimento no momento em que eles estão sendo realizados. O canal O Primo Rico traz atualizações semanais sobre investimentos, mas vale falar com a corretora em que seu dinheiro está aplicado, verificar com cautela os serviços e produtos oferecidos pelo gerente do banco, além de conferir sites especializados e checar as notícias econômicas publicadas pela mídia em geral. Fundo de emergência formado. Agora é continuar mantendo pelo menos 30% da renda mensal focada nos investimentos, que agora podem ser muito mais diversificados e contar com taxas de retorno ainda melhores. Nessa etapa, entra a renda variável e o pensamento focado no futuro. Confira a tabela do milhão e compare o valor que você tem hoje disponível para aplicar em seus investimentos, pois eles podem mostrar em quanto tempo você poderá atingir seu objetivo. Não existe um momento ideal para guardar. Quanto mais cedo, melhor. Se você acha que alcançar essa meta está muito mais longe do que imagina, refaça seu orçamento e estruture planos para aumentar receitas. Se você não é mais tão jovem e tempo não é uma opção, reflita se realmente vale a pena correr mais riscos para aumentar a rentabilidade de seus aportes, pois pode ser muito difícil depois recuperar o que foi perdido. Tempo e rentabilidade, juntos, serão seus grandes companheiros de agora em diante. A verdade é que gastar dinheiro é muito bom. Mas gastar quando se tem dinheiro é muito melhor. Quem em casa quer ficar rico, as pessoas empobrecem muito mais pela falta de conhecimento do que pela falta de dinheiro. Pessoas que enriquecem dominam informações sobre investimentos, negócios e sabem que precisam construir ativos e itens que lhes gerem rendimento, não apenas gastos. Na cultura de nosso país, no entanto, a noção sobre riqueza e investimentos vem sendo há muito tempo ensinada e discutida de maneira distorcida, gerando crenças infundadas sobre acúmulo de patrimônio. Esses erros, repetidos geração após geração, criam pessoas endividadas, que não conseguem destinar nenhuma parte do que ganha para investimentos. Um exemplo claro dessa distorção é o que diz o famoso ditado: quem casa quer casa. Ele reflete um estilo de vida voltado à posse, que nem sempre se reflete em um aproveitamento adequado das receitas daquela família. E o resultado? Um futuro engessado em dívidas. A verdade é que muitos vivem apenas antecipando sonhos e acabam não desfrutando deles no momento correto e, mais importante, com total tranquilidade. Com certeza você conhece alguém que, assim que começou a vida profissional, tinha o sonho de ter uma casa própria e fez disso seu foco principal, sem antes estudar a melhor forma de fazê-lo. Em poucos anos, não bastava mais para esse indivíduo ter somente a casa própria, pois também queria fazer uma grande festa de casamento e, para fechar o ano, por que não fazer aquela viagem dos sonhos? É natural que o tamanho da nossa carteira seja menor do que os nossos sonhos. Pela falta de aprendizado de finanças e questões culturais, o brasileiro se acostumou a achar normal parcelar tudo e não colocar na ponta do lápis os custos desse hábito. O problema é que essa falta de conhecimento sobre finanças, mesclada com o apelo emocional de certas compras, faz com que milhares de brasileiros tomem decisões de altíssimo impacto financeiro muitas vezes sem reflexão alguma. Algumas delas são: e aí chegamos a um ponto fundamental deste livro. Como falei antes, não é cortando o cafezinho que você chegará ao milhão. Mas financiar mais de 50% de um imóvel ou um carro inteiro pode, sim, postergar em muito este resultado. Se utilizar o capital de terceiros para grandes compras for um hábito recorrente, então, a vontade de acumular patrimônio pode ser apenas uma ilusão, pois a maior parte da renda dessa pessoa estará sempre ocupada com pagamento de juros e não no recebimento. O raciocínio é simples. Nenhuma empresa ou instituição coloca um bem em suas mãos ou empresta dinheiro porque é bonzinho. A moeda de troca são sempre os juros, e pagar os juros é o que distingue os ricos dos pobres. O pobre paga juros para sempre, o rico os recebe. A verdade
porém, é que não há uma resposta única e simples para cada decisão financeira tomada. Como falamos anteriormente, este livro não pretende passar uma receita pronta para a riqueza, até porque ela não existe, nem ditar o que é prioridade para você. Mas vou ajudar você, estimulando um raciocínio mais realista antes de cada escolha, evitando que o puro apelo consumista seja seu guia o tempo todo. É comum ouvirmos de diversos especialistas conclusões superficiais e que não correspondem à realidade de todas as pessoas. Uma das coisas mais faladas, por exemplo, é que é mais vantajoso alugar um apartamento e investir o excedente da parcela do financiamento do que partir para um empréstimo de longo prazo. Mas será que isso é válido para todos os casos? Com alguns números em mãos, veremos que isso nem sempre faz sentido. Algumas variáveis podem ser fundamentais para a decisão entre alugar ou financiar, e, nessa escolha, pesa muito o valor do imóvel. Quanto mais caro ele for, a tendência de manter o aluguel aumenta. Isso porque, além de os valores de apartamentos menores serem proporcionalmente mais caros do que comparados a um apartamento maior, o poder dos juros compostos com uma dívida muito grande é perturbador. Uma coisa é financiar R$200 mil em 30 anos, outra bem diferente é financiar R$600 mil. Outra realidade é que, dependendo da entrada a ser dada, a parcela do financiamento pode ser menor que o valor do aluguel. Nesse cenário, se a pessoa não possui excedente de capital para continuar investindo, apostar na casa própria pode ser uma decisão financeira mais sábia do que se manter no aluguel. Podemos partir para um exemplo prático com números, mas rapidamente ficará claro que saber qual é a melhor decisão a ser tomada é algo muito pessoal. Imaginamos que, para a compra de um imóvel de padrão médio na cidade de São Paulo, com preço de R$700 mil, um sujeito analisa as melhores opções de investimento. Por ser novo, até 80% do valor pode ser financiado em 30 anos. Caso opte por morar de aluguel em prédio semelhante, o valor a ser pago seria de R$3 mil mensais. Consideramos um empréstimo imobiliário feito com a tabela SAC 24, que é aquela em que as parcelas diminuem de valor ao longo do tempo, de custo total de 0,9% ao mês. A rentabilidade do investimento nesta comparação foi bem conservadora, de apenas 0,55%, e se refere ao rendimento ganho caso o dinheiro fosse aplicado, e não gasto com a compra do imóvel. Foram ainda estimadas algumas variáveis. O índice de atualização do imóvel é uma referência de mercado para a valorização do imóvel ao longo do tempo, além do reajuste do aluguel. E assim ficou nossa tabela inicial de comparação. Tabela SAP dados para a simulação. Valor financiado R$560,07, total ao mês, 0,9%. Número de meses 360. Índice de reajuste do imóvel, 0,2%. Preço do aluguel, R$3,0. Rentabilidade do investimento, 0,55%. Reajuste do aluguel, 0,41%. Entrada do imóvel R$140,0. Vamos avaliar agora como ficariam os primeiros 10 meses nos dois cenários, comparando a compra do imóvel com o aluguel. Para que sejam equiparáveis, tanto o valor da parcela quanto o do investimento devem ser iguais ao fim de cada mês. Primeiro, o financiamento. Agora, veremos como ficaria caso a escolha seja partir para o aluguel, contando desde o primeiro mês com o valor da entrada de R$140 mil, que seria utilizado em aplicações que busquem um rendimento conservador de 0,55% ao mês. Agora vamos dar uma olhada ao longo do 10º ano no que aconteceu. Enquanto isso, o aluguel. Note que, neste ponto, o valor da parcela paga e o aluguel se igualam, sendo necessário, na teoria, retirar dinheiro dos investimentos para quitar o aluguel. O mais curioso, no entanto, é ver que o investidor que começou poupando os R$140 mil da entrada, e continuou aplicando o excedente da parcela do financiamento não realizado, teria acumulado R$623 mil ao chegar com disciplina aos 120 meses da estratégia.